Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 55 Profundidade e compreensão. Depois que Anthony e Jack saíram, Fang Xingjian foi deixado sozinho na sala de treinamento, acenando com sua espada longa para retratar diferentes posições de espada. Enquanto ele empurrava a espada de novo e de novo, várias técnicas de espada eram exibidas, quase como se uma enorme quantidade de flores tivesse desabrochado majestosamente em suas mãos. Era como se as técnicas de espada tivessem suas próprias almas, e com o aumento do número de técnicas de espada que ele praticava, o nível de cultivo de suas artes de espada também foi levado a novos patamares. Independentemente se era a velocidade com que ele estava aprendendo as artes da espada, ou sua aplicação em batalhas, ou o fluxo na mudança da postura da espada para a postura da espada, todos eles melhoraram qualitativamente. No entanto, no que diz respeito aos músculos perfeitos, ele ainda sentia que algo não estava certo, como se algo estivesse faltando, algo que o impedia de alcançar os músculos perfeitos. Os vários rumores que circulavam em relação a Fang Xingjian pareciam estar piorando progressivamente. Os cavaleiros que passaram pela vila de Fang Xingjian todos olharam para ela com olhares cheios de desprezo. À medida que os alunos da classe 256 completavam suas transições de trabalho um após o outro, com Fang Xingjian ainda não sendo capaz de completar sua transição de trabalho em um momento tão tardio, mais e mais pessoas passaram a acreditar que Fang Xingjian havia entrado na academia através de Baekdor, e que ele não tinha talento para ser um campeão da prefeitura. Outros 15 dias se passaram. Fang Xingjian aperfeiçoou as técnicas básicas de espada da Tempest Overlord e as outras até o nível máximo, trazendo incrementos adicionais para seus atributos. Durante este período, ele pegou uma técnica de espada adicional, a técnica da espada da tempestade, que foi especialmente direcionada para aumentar o atributo de agilidade. Isso foi feito para aumentar seu próprio atributo de agilidade, bem como para obter um aumento moderado em outros atributos. Tendo levado 15 técnicas de espada ao seu nível máximo, havia algumas técnicas de nutrição que não se sobrepunham e lhe traziam pontos potenciais adicionais. Claro, isso também fez com que ele tivesse que aumentar seu tempo de treinamento para 3 horas para acumular pontos potenciais, e o potencial que ele poderia ganhar aumentou para 8.500 pontos. Portanto, os atributos de Fang Xingjian mudaram para se tornar: nome Fang Xingjian era 16, ocupação escudeiro do guerreiro nível 9, força 45, agilidade 56, reação 46, resistência 38, flexibilidade 35, técnicas de espada nutritiva 31, conjuntos técnicas de espada de treinamento 3, partidas especialidades, esgrima gênio, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, potencial aumento de 8.500 pontos. Dia 1 das ondas do Deus do Vento Mistral nível 1, método de cultivo mental, arte de meditação da Era do Gelo nível 1. No momento, Fang Xingjian estava a apenas 4 pontos de distância antes que seu atributo de agilidade atendesse aos requisitos para o herói da espada da tempestade de vento. No entanto, a maioria de suas técnicas de espada já havia atingido seu nível máximo, e havia variedades menores de técnicas de nutrição que ele ainda precisava aprender. Portanto, a partir de agora, ele provavelmente teria que depender do potencial para aumentar seus atributos. O que restou foi o progresso do trabalho e as ondas após a conclusão da transição do trabalho. No entanto, mesmo depois de ter aperfeiçoado as 15 técnicas de espada dos 3 personagens do nível divino até seus níveis máximos, ele ainda era incapaz de entender a especialidade músculos perfeitos. A partir disso, era óbvio o quão difícil era se tornar um herói da espada da tempestade de vento. O que Fang Xingjian já havia alcançado provavelmente seria, em comparação, algo que alguém com talento medíocre seria incapaz de realizar mesmo com décadas de treinamento. Mesmo um gênio como Kaunitis provavelmente precisaria levar pelo menos 20 anos para atingir o nível atual de Fang Xingjian. Enquanto alguém estava gastando décadas para completar a primeira transição, outras pessoas da mesma classe provavelmente teriam completado sua segunda transição há muito tempo, ou teriam alcançado o auge de sua segunda transição e estavam apenas esperando para ver se conseguiriam um avanço e atingir o nível divino. Foi também por isso que, depois de todos esses anos, ninguém tentou experimentar esses trabalhos raros. Embora fossem poderosos, era impossível para as pessoas comuns desperdiçar tantos recursos e tempo.
Apenas um talento de nível monstruoso como Fang Xingjian seria capaz de alcançar tanto em 2 meses e meio. No entanto, mesmo Fang Xingjian não foi capaz de compreender completamente o princípio por trás dos músculos perfeitos. Ele começou a ter dúvidas se tinha ou não muita confiança no início, e fez a escolha errada. Impossível. Meu talento é muitas vezes melhor do que os 3 antecessores. Se eles podem fazer isso, não há razão para que eu não possa. Mais uma vez, Fang Xingjian exibiu os 15 conjuntos de técnicas básicas de espada, enquanto seu uso, profundidade, princípios e outros fatores passaram por sua mente enquanto ele tentava pensar em suas semelhanças e pensar na definição de músculos perfeitos na Terra. Músculos perfeitos. Cada pessoa teria um pouco disso e a maioria das pessoas só conseguiria através de treinamento extremo em pequenas quantidades de cada vez, mas com altas repetições. Deve ser mantida e, no entanto, só pode ser aumentado um pouco. Teoricamente falando, é impossível cobrir todas as partes do corpo. Tempest Overlord e os outros. Como diabos eles conseguiram alcançá-lo antes de completar sua primeira transição? Assim que Fang Xingjian estava pensando sobre isso, Jack e Anthony abriram a porta, correndo um após o outro. Xingjian, más notícias. Kaunites derrotou Robert. Eles gritaram, mas viram que Fang Xingjian estava como se estivesse possuído, resmungando enquanto continuava com sua prática de espada. Fang Xingjian, você ao menos ouviu o que dissemos? Jack gritou. As ondas de Kaunites chegaram ao nível 3. Ele tem um talento incomparável no cultivo de ondas e, juntamente com a vantagem do trabalho do Six Armed Azura, ele conseguiu derrotar Robert. Agora, todo mundo está dizendo que ele deveria ser o campeão da prefeitura deste lote e que ele é a pessoa com o talento mais forte entre nós. Anthony disse com um olhar sombrio em seu rosto. Ele já disse que, desde que você esteja disposto a se curvar a ele, pedir desculpas e admitir que ele deveria ser o verdadeiro campeão da prefeitura, ele está disposto a deixá-lo ir da batalha. Que acontecerá meio mês depois. Vendo que Fang Xingjian ainda estava praticando sua espada como se estivesse possuído, Jack não aguentou mais e gritou, você ouviu o que dissemos? As ondas de Kaunites chegaram ao nível 3. Ondas. Fang Xingjian ficou atordoado por um momento e de repente parou. Para obter um alto nível de cultivo para as ondas, é melhor que elas estejam circulando continuamente o tempo todo. Os 3 estão todos equipados com grande talento na área de cultivo de ondas. Perfect Muscles requer treinamento extremo em pequenas quantidades de cada vez, mas com alta repetição. Todo o corpo. Em todos os momentos. Todos os 3 eram talentos absolutos no cultivo de ondas. O rosto de Fang Xingjian se contorceu, e de repente ele começou a rir alto. Jack e Anthony trocaram olhares. Não pode ser. Será que esse cara recebeu um golpe e ficou louco? Fang Xingjian disse, eu entendo, finalmente entendi. O talento de Kaunites no cultivo de ondas é real, mas para os outros 3, o deles foi falsificado. Eles usaram os movimentos da espada para substituir os movimentos das ondas. Isso significava que seus músculos eram constantemente treinados por 24 horas diárias, permitindo-lhes alcançar os músculos perfeitos. Portanto, todos eles tinham 5 conjuntos de técnicas de espada que cobriam o treinamento para cada parte de seu corpo. Foi porque eles precisavam substituir todos os seus movimentos diários por movimentos de espada. Jack piscou e perguntou, Xingjian, do que você está falando? Eles não tiveram a chance de investigar mais antes de serem perseguidos por Fang Xingjian. Depois disso, Fang Xingjian continuou sua prática de espada, uma postura de cada vez. Mas ao contrário de como ele fez isso anteriormente, ele tentou comparar cada respiração nas ondas do deus do vento mistral, cada fluxo de seu sangue, com um movimento de espada semelhante que produzia o mesmo movimento. Os humanos podiam controlar o ritmo de sua respiração e afetar o fluxo do sangue através da compressão de órgãos e músculos. Portanto, eles naturalmente seriam capazes de obter efeitos semelhantes através de vários movimentos, assim como a prática da espada. Era como quando um soco era dado, o sangue naturalmente jorrava em direção ao punho. Com a ponta de um dedo, as pontas dos dedos teriam uma sensação de inchaço. Era sangue coagulando na ponta dos dedos. Fang Xingjian queria cultivar suas ondas através da prática da espada,
e então se permitir circular continuamente ondas por 24 horas o tempo todo. Tal prática de espada era equivalente ao cultivo de ondas, e cultivar as ondas seria equivalente a praticar a prática de espada. Enquanto as ondas circulassem, ele seria capaz de treinar cada parte de seus músculos em todos os momentos. Ele queria combinar ondas e artes de espada em um. A vantagem atual de Fang Xingjian era muito mais do que o Tempest Overlord e os outros. Era porque ele tinha aprendido 34 conjuntos de técnicas de espada e tinha um talento monstruoso. Ele poderia facilmente descobrir o movimento da espada que poderia produzir o mesmo ritmo que o da onda. Apenas em termos de técnicas de nutrição e técnicas de treinamento, ele poderia muito bem ser considerado um mestre de sua geração. Portanto, a cada dia que passava, apenas 7 dias antes da promessa de 3 meses, Fang Xingjian finalmente conseguiu completar todas as suas substituições. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 56. Adiar finalmente está concluído. Fang Xingjian fechou os olhos, revisando a situação dentro de seu corpo. Agora, independentemente de estar sentado, deitado ou andando, ele estaria constantemente praticando vários movimentos de espada. Não importa se ele estava correndo, pulando, andando ou dormindo, os músculos e ossos de seu corpo seriam ativados através de várias posições de espada para aprimorar seu corpo. O mais incrível foi que, embora as dezenas de técnicas de espada para diferentes estilos e variedades parecessem uma bagunça horrível quando conectadas, elas pressionavam seu corpo, agitando sua respiração e batendo contra seus vasos sanguíneos, permitindo que ele ativasse uma circulação com o mesmo estilo que as ondas do Mistral Indigote. Fang Xingjian sentiu que cada osso, cada pedaço de músculo em seu corpo estava sendo constantemente treinado. Não só isso, porque ele movia e ativava várias partes de seu corpo através de movimentos de espada, isso também significava que Fang Xingjian estava constantemente praticando técnicas de espada. Era como se ele estivesse acumulando experiência nas técnicas de espada o tempo todo, aumentando e esgotando o potencial. A fusão das ondas com as técnicas de espada e a circulação constante das ondas durante 24 horas todos os dias permitiu que suas atividades diárias mantivessem o estado necessário para as ondas. Este foi o resultado dos últimos dias, integrando as ondas nas técnicas de espada e, em seguida, integrando as técnicas de espada em suas atividades diárias. Agora, enquanto ele estava vivo, ele estava constantemente praticando artes com espadas e cultivando ondas. No entanto, a maioria de suas técnicas de espada já havia atingido o nível máximo. Depois que seu potencial atingisse o limite superior, não continuaria a aumentar. Depois de esgotar totalmente seu potencial, não seria bom para ele continuar aplicando técnicas de treinamento. No entanto, isso foi suficiente. Ser capaz de praticar técnicas de espada em todos os momentos poupou Fang Xingjian de ter que gastar uma grande quantidade de tempo em sua prática de espada para acumular potencial para aumentar seus atributos. A melhor coisa foi que também permitiu que ele circulasse ondas o tempo todo, substituindo o cultivo de ondas pelo caminho das artes da espada. Fang Xingjian olhou para a coluna de técnicas de sua tela de estatísticas. A experiência para as ondas de Mistral Indigo estava aumentando freneticamente com o passar de cada segundo. Com essa velocidade, a taxa de progresso das ondas seria mais rápida, já que agora estou cultivando através da prática das artes da espada. Sinto que todos os músculos do meu corpo estão passando por uma reforma completa. Atualmente, Fang Xingjian era como um pedaço de material colocado em uma plataforma de forjamento, com as milhares e dezenas de milhares de técnicas de espadas sendo como muitos martelos, batendo continuamente em seu corpo, fazendo com que os músculos de todo o corpo mudassem gradualmente. E nos últimos 2 meses, todos os tipos de nutrição e essência vital escondidas em seu corpo pela comida medicinal, as feras ferozes e o tônico que ele havia comido foram todos eliminados, fundindo-se em seu corpo junto com as ondas do deus do vento Mistral. No entanto, embora ele estivesse no caminho para alcançar os músculos perfeitos, um corpo físico ainda era o corpo físico. Mesmo se você tivesse compreendido, você ainda precisaria fazer mudanças gradualmente no corpo físico para alcançar qualquer tipo de sucesso. Era impossível para alguém passar imediatamente por um grande progresso e fazer com que o corpo físico passasse por uma evolução apenas por compreendê-lo. Essas eram artes celestiais, não artes de espada.
Agora que o se compreendeu, seria apenas uma mudança mental. O corpo físico ainda precisaria passar por uma mudança gradual, um dia de cada vez. Vou precisar fazer o melhor uso do meu tempo. A expressão de Fang Xingjian era solene. No momento, faltavam apenas 3 especialidades para poder passar pela transição de emprego. Para os músculos perfeitos, ele só podia esperar que seu corpo mudasse gradualmente. O que ele precisava fazer agora era contar com seus atributos extremamente elevados para obter as outras 2 especialidades. Nos 7 dias seguintes, ele passou por um cultivo difícil para suas ondas, artes de espada e especialidades. Mas durante suas atividades diárias, independentemente de estar andando, sentado ou deitado, ele sentia cada vez mais que algo estava errado. 7 dias depois, na arena de batalha da Christian Royal Academy, Kaunitzes foi atraído e apontou para o chão enquanto estava ali, de olhos fechados. Sua cabeça de cabelos dourados dançava ao vento e brilhava como se fosse do sol. Esperando do meio-dia até agora, mais de meia hora havia se passado. Mas na data prometida da batalha, Fang Xingjian não apareceu mesmo depois de tanto tempo. No fundo da arena, mais de 100 pessoas esperavam para observar a batalha. Embora houvesse apenas mais de 100 pessoas, não era um número a ser subestimado. Toda a academia tinha apenas 9 turmas e, excluindo os poucos que haviam passado pela seleção regional e entrado na Real Academia Regional, havia apenas mais de 80 alunos no total. Se não fosse pelas dezenas de instrutores que vieram, era impossível que houvesse nem mesmo uma centena de pessoas reunidas. Vendo que Fang Xingjian não havia chegado depois de tanto tempo, as pessoas na multidão começaram a sussurrar entre si. Por que Fang Xingjian ainda não está aqui? Ele deve estar com medo. Isso é verdade. Ouvi dizer que há alguns dias, Kaunitz havia lutado com um cavaleiro que era da classe 255, de um lote anterior, e ele não acabou perdendo. Abaixo do outro lado da arena, Ferdinand sorriu e perguntou a Bárbara que estava ao lado dele: "Você acha que Fang Xingjian virá? Como isso é possível?" Bárbara riu e disse: "Meio mês atrás, eu enviei pessoas para ficar de olho nas entradas de todos os reinos secretos, bem como na parte externa da vila de Fang Xingjian. Nos últimos dias, ninguém entrou no reino secreto e Fang Xingjian também não deu um único passo para fora de sua vila. Portanto, é impossível para ele ter passado pela transição de trabalho. Sem completar a transição de trabalho, como ele poderia desafiar Kaunitz?" Do outro lado, Jaque e Antônio olhavam ansiosos para a arena. Jaque disse: "O que fazer? Xingjian ainda não completou sua transição de trabalho. Se ele viesse, eu me pergunto quanta chance ele teria de vencer Kaunitz. Se eu fosse ele, não viria." Antônio balançou a cabeça. "A batalha com Kaunitz é apenas uma iniciada por impulso. Se eu tivesse tempo, não estaria desperdiçando com algo assim. Mesmo se eu ganhasse, não haveria prêmios e até ofenderia o clã Trezia. Além disso, enquanto Fang Xingjian já é poderoso o suficiente sem passar pela transição de trabalho, depois de completar a primeira transição, ele ainda terá poderes extraordinários." Enquanto Fang Xingjian parecia ser um pouco ilegal em sua atitude, mas apenas o fato de que ele os deixou ficar em sua casa e compartilharam a essência e a comida medicinal de suas feras ferozes, eles deviam a ele uma grande dívida de gratidão. Afinal, suas classificações estavam no final e, portanto, eles não tinham medicamentos suficientes e bestas ferozes atribuídas a eles. Depois que Fang Xingjian generosamente compartilhou sua parte dos itens designados pela academia com eles, e forneceu a eles nutrientes e túnicos suficientes para reabastecer os gastos diários de seus corpos, e permitiu que eles maximizassem seu treinamento ao máximo, eles já haviam tratado Fang Xingjian como seu melhor amigo. Assim como as pessoas na parte inferior da arena estavam ficando cada vez mais impacientes, uma sombra brilhou na arena. No entanto, foi o instrutor mais forte do departamento de espadas e sabres, o Wang Lin. Kaunitz sorriu e acenou com a cabeça, perguntando: "Professor, Fang Xingjian está perdendo a partida?" Wang Lin permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer: "Fang Xingjian agora entrou na conjuntura final antes da primeira transição e não poderá participar da batalha hoje. A batalha será adiada por 10 dias." Depois que Wang Lin terminou suas palavras, as discussões começaram abaixo da arena. "O que? Adiado por 10 dias? Adiado como ele deseja?"
Isso não é brincadeira de criança. HMPH, ele deveria apenas admitir sua derrota. Todos nós temos que esperar por ele se ele pedir para adiar por mais 10 dias. 10 dias depois, ouvindo as discussões abaixo da arena, a expressão de Wang Lin ficou sombria. Kaunitz encolheu os ombros, sorriu e disse: Professor, você mesmo ouviu. Fang Xingjian não deve vir como ele deseja, ou adiar a partida como ele deseja. Como ele trata a honra, honestidade e coragem de um cavaleiro. A multidão abaixo da arena também ficou barulhenta imediatamente. Bárbara gritou: Isso mesmo. Entrar pela porta dos fundos não é suficiente para ele, e agora está até pensando em recuar descaradamente em uma batalha. Ferdinand também seguiu gritando: É realmente um insulto para nós sermos chamados de cavaleiros junto com uma pessoa como ele. Na liderança deles, a repreensão da multidão também piorou. De suas bocas, Fang Xingjian se tornou o homem mais nojento, sinistro e desprezível. O rosto de Wang Lin ficou preto como a cor da base de um pote. Se não fosse pelo fato de que ele estava perdendo a razão, ele teria há muito tempo golpeado aquelas poucas pessoas com sua espada. Com um grunhido frio dele, uma aura de matança violenta se derramou. Todos os presentes foram tão reprimidos que não puderam dizer nada. Era como se um passarinho tagarela fosse subitamente agarrado pelo pescoço. No momento seguinte, a voz gelada de Wang Lin soou. A batalha será adiada por 10 dias. 10 dias depois, ao meio-dia, Fang Xingjian estará esperando por Kaunitz aqui. Se ele não cumprir a promessa ou for derrotado por Kaunitz, ele promete se retirar da Academia de Cavaleiros. Com essas palavras, o lugar se encheu de silêncio. Os rostos de todos estavam cheios de espanto. Jaque e Antony trocaram um olhar, seus rostos cheios de preocupação. O canto dos lábios de Kaunitz se curvou ligeiramente, revelando uma expressão satisfeita. Eu não tenho problema com isso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.